Contemplamos, glorificamos e cremos na Santíssima Trindade. Contemplamos, glorificamos e cremos na Santíssima Trindade, mistério de unidade indizível e inesgotável, mistério de misericórdia, amor e comunhão, que somos convidados a viver na relação com Deus e com o nosso próximo. Contemplamos, glorificamos e cremos que há um só Deus, Pai incriado, invisível, Criador do universo, sobre o qual nem depois do qual outro Deus, é um Deus racional, por isso a criação de todas as coisas, segundo o Verbo. Contemplamos, glorificamos e cremos que Deus, que é Espírito, e também pelo Espírito, dispôs todas as coisas, como disse o profeta. Pela palavra do Senhor se estabeleceram os céus, e por seu Espírito todas as suas potências. Contemplamos, glorificamos e cremos que como o Verbo cria, ou seja, opera na carne e lhe dá gratuitamente a existência, assim o Espírito ordena e dá forma às divinas potências. Por isso, com toda razão e conveniência, se chama Filho ao Verbo e sabedoria de Deus ao Espírito. Contemplamos, glorificamos e cremos que há um só Deus, Pai, que está sobre todas as coisas, com todas elas e sem todos nós. Porque o Pai está sobre todas as coisas, mas o Verbo está com todas elas, visto que por meio dele o Pai criou todas as coisas. Mas está em nós o Espírito que clama, Abba, ó Pai, como nos falou o apóstolo Paulo. Contemplamos, glorificamos e cremos que Deus criou e fez o homem à sua semelhança, para brincar com eles sobre a face da terra. Contemplamos, glorificamos e cremos que o Espírito revela o Verbo, e por isso os profetas anunciaram o Filho de Deus, mas o Verbo serve de laço ao Espírito, e por isso ele mesmo é quem ensina os profetas e eleva o ser humano até o Pai. Contemplamos, glorificamos e cremos, fundamentados na regra de nossa fé, o fundamento do edifício que dá firmeza ao nosso agir. Contemplamos, glorificamos e cremos no primeiro artigo de nossa fé, Deus Pai incriado, simples, invisível, Deus único, Criador do universo. Contemplamos, glorificamos e cremos no segundo artigo de nossa fé, o Verbo de Deus, o Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, que apareceu aos profetas segundo o plano de sua profecia, e segundo o Pai o dispôs em sua economia. Por ele todas as coisas foram feitas, o qual, ao final dos tempos, para recapitular todas as coisas, fez-se homem entre os homens, visível e palpável, para destruir a morte, para mostrar a vida e para realizar a comunhão entre Deus e o homem. Contemplamos, glorificamos e cremos no terceiro artigo de nossa fé, o Espírito Santo, pelo qual os profetas anunciaram e os pais aprenderam tudo o que concerne a Deus, e os justos foram guiados pelo caminho da justiça. Ele, ao final dos tempos, foi infuso de uma maneira nova sobre nossa humanidade, para renovar o homem para Deus em toda a terra. Contemplamos, glorificamos e cremos na Trindade Santa, que nos concede a graça de novo nascimento pelo batismo em Deus Pai, por meio de seu Filho e no Espírito. Contemplamos e glorificamos e cremos na Santíssima Trindade, pois aqueles que portam o Espírito de Deus são conduzidos ao Verbo, ou seja, ao Filho. Por sua vez, o Filho os apresenta ao Pai, e o Pai lhes concede a incorrupção.
contemplamos, glorificamos e cremos na Santíssima Trindade, convictos de que sem o Espírito não é possível ver o Filho de Deus, e sem o Filho ninguém pode se aproximar do Pai, porque o Filho é o conhecimento do Pai, e o conhecimento do Filho de Deus se alcança por meio do Espírito Santo. Contemplamos, glorificamos e cremos inseparavelmente no Espírito e no Filho, que como ministro o comunica segundo a vontade do Pai, a quem e como o Pai quer. Amém.